Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu apresento o episódio 2 da história de Black Clove. Aproveitem a história. Episódio 2. O céu se tingia de vermelho escuro, enquanto os últimos raios do dia morriam entre os galhos retorcidos da floresta. Osta estava de joelhos, os músculos tensos, a respiração pesada e entrecortada. Sua mão tremia ao segurar a lâmina negra recém-manifestada. O ar ao redor fervia com uma energia densa e viva, uma aura que não pertencia àquele mundo. Diante dele, jazia o corpo dilacerado da criatura bestial que havia surgido do nada, um ser arcano, de chifres torcidos e garras capazes de romper rochas. A luta fora brutal, a pele de Osta estava rasgada em múltiplos pontos, e havia sangue em seu rosto e roupas, mas nenhum traço de desespero em seus olhos, apenas fúria e sobrevivência. Tudo começou com uma simples caçada, como tantas outras nos anos em que vagava sozinho pela floresta. Após a morte de Licita, ele aprendera a caçar, a construir, a resistir por instinto, por promessa, por pura vontade. Mas aquela criatura era diferente, parecia atraída por algo que existia dentro dele, ou, talvez, por aquilo que permanecia selado em seu grimório. Quando foi encurralado, sem força para continuar, o desespero se transmutou em outra coisa. A raiva, acumulada por anos de dor e solidão, transbordou. Seu grito ecoou pelas árvores como uma lâmina rasgando o mundo, e o grimório respondeu. As correntes negras se romperam com um estrondo seco, como aço partindo. O chão vibrou, um cheiro metálico e cortante preencheu o ar. As páginas do livro se abriram em torvelinho, libertando uma espada envolta por sombras líquidas, forjada de pura antimagia, pulsando em sincronia com sua alma. Osta a empunhou como se sempre a tivesse conhecido. Com um único golpe, o monstro foi despedaçado. O silêncio voltou como um peso. A respiração de Osta era o único som. O grimório agora flutuava diante dele, as páginas girando lentamente, como se sentissem o mundo em volta. Um brilho escuro emanava de seu centro, envolvente e vivo. Então, uma das páginas brilhou com intensidade. Uma névoa negra se desprendeu, espessa e densa como fumaça de carvão, moldando-se até tomar forma. Era uma figura baixa e magra, com garras demoníacas, chifres curvados e olhos vermelhos como brasas eternas. Seu semblante era endurecido, mas não indiferente. Osta congelou. Havia algo naquele rosto, algo que ele lembrava. É você que me libertou. A criatura falou com uma voz grave e rouca, desconfiada, como alguém que passou tempo demais em cativeiro. Osta cambaleou, mas não desviou o olhar. Eu lembro de você, murmurou, os olhos carregados de raiva e dor. Você estava com a minha mãe, quando ela morreu. Lim franziu o senho, confuso e cauteloso, flutuou um pouco mais perto, ainda em guarda. Ela, Licita, era sua mãe. Osta assentiu, seus punhos se fecharam, mas não por ódio, era dor. Uma dor surda, sufocante. Eu vi tudo. Era só uma criança, mas lembro do sangue, do medo, de você lutando, e daquele demônio que tentou te tomar. O nome se formou silenciosamente entre eles, Lucifero. Limb desviou o olhar. Pela primeira vez, sua expressão carregava algo além de fúria. Culpa. Ela me salvou, sussurrou. Sabia o que eu era, e ainda assim me chamou de filho. Osta abaixou a espada e caiu de joelhos, exausto, encostou a testa no cabo da lâmina. Ela nos salvou, disse, com a voz trêmula, deu a vida por nós, e eu só sobrevivi porque prometi que jamais seria fraco de novo. Eu me tornei forte por ela. O silêncio os envolveu, mas agora era um silêncio diferente, não mais hostil, e sim pesado de significado. Lim pairou mais perto, seus olhos perderam parte da dureza. Se você carrega a mesma dor que eu, então talvez possamos lutar juntos. Osta ergueu o rosto, os olhos ainda estavam úmidos, mas firmes. Então me ajude a destruir tudo o que ameaçar tirar alguém de novo. Vamos acabar com o mal que tirou minha mãe. Nosso inimigo é o mesmo. Limb hesitou. Depois, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios, tímido, quebrado, mas real. Vamos, irmão. Naquele instante, as sombras do grimório se entrelaçaram ao redor deles. A conexão foi selada, não por magia, mas por algo mais forte. Dor compartilhada, promessa, vingança, irmandade. E nas profundezas do reino demoníaco, um par de olhos vermelhos se abria, a escuridão pulsava ao seu redor, viva e faminta. Um nome, esquecido por séculos, ecoava entre as trevas, Lucifero.
A floresta parecia prender o fôlego enquanto o sol mal rompia as copas torcidas das árvores, a luz pálida do amanhecer mal tocava o chão coberto por folhas mortas, o silêncio era quase sagrado. No centro da clareira, Osta e Limb se encaravam, dois sobreviventes moldados pela dor. O grimório de 5 folhas flutuava entre eles, suas páginas negras girando como se guiadas por uma vontade própria. Uma energia densa e viva pulsava ao redor, carregada de presságios. Osta mantinha o punho cerrado, o olhar fixo na marca que agora adornava sua mão esquerda, um selo sombrio, ainda fresco. Ele sentia a antimagia correr por suas veias como veneno e cura ao mesmo tempo. Limb, com os olhos escarlates faiscando, não desviava o olhar. "Você sabe o que está prestes a fazer?" perguntou ele, com a voz grave, firme, sem adornos. "Isso não é só um pacto, Osta, é um corte profundo, uma ligação forjada pelo sangue e pela perda." Osta respirou fundo, sentia cada batida do coração como um tambor de guerra. "Já perdi tudo uma vez, não posso hesitar." Limb ergueu a mão, garras abertas, um círculo de runas negras se formou entre os dois, tremeluzente, ameaçador. As páginas do grimório se abriram com violência, como se o próprio livro esperasse por esse momento. "Você quer controlar o arsenal do vazio? Então ouça, ele não é um feitiço, nem uma técnica comum. É uma extensão da essência do seu grimório, um domínio construído a partir da antimagia mais pura, e da energia demoníaca que me compõe. Na língua dos demônios, ele é chamado de Shurgrat." Ele fez uma pausa, seu olhar tornou-se mais severo. "Esse arsenal molda armas não com metal, mas com sua alma. Cada lâmina que ele cria é fruto da sua intenção, e do seu sofrimento." Osta ouviu em silêncio, os olhos ardendo com determinação. "Então prepare-se, o Shurgrat exige um sacrifício real. Você deve abrir mão de algo que jamais recuperará." Sem hesitar, Osta estendeu o braço direito, em direção ao círculo de runas. "Tome-o, se for o preço para ter força, para nunca mais ser fraco." "Então é céu." O selo brilhou, o ar tremeu. Por um instante, tudo ficou em silêncio, como se até a floresta temesse o que viria a seguir. Então veio a dor. Uma dor lancinante atravessou Osta como uma lâmina em brasa. Ele gritou um som primal, cortante, que ecoou pela floresta como uma maldição antiga. Seu braço começou a se desfazer em partículas negras, como poeira tragada pelo vácuo. O grimório pulsava em resposta, as páginas girando freneticamente. O sacrifício havia sido aceito. Limb cambaleou, os olhos arregalados, uma linha fina de sangue escorrendo de seu nariz. Ele caiu de joelhos por um instante, ofegante. "Você é louco", murmurou, com respeito contido na voz. "Mas agora, somos um só." Do grimório, correntes de antimagia se ergueram e envolveram Osta. Elas se entrelaçaram, onde antes havia um braço, formando uma nova extensão de energia, um braço forjado de sombras líquidas, pulsando com a essência do Shurgrat. Osta caiu de joelhos, suando, ofegante, mas sem recuar. Isso é meu poder agora." Limb se aproximou e pousou ao seu lado, o rosto mais sério do que nunca. "Você sacrificou carne, mas ganhou essência. A partir de agora, não há volta, não somos mais separados. O arsenal responderá ao seu desejo, mas ele também testará seu limite." O grimório brilhou com um tom mais profundo, e uma nova página se abriu. Dela emergiu uma arma, uma espada longa, feita de pura antimagia, mais refinada, como se tivesse sido moldada não apenas pelo poder, mas pela dor. Osta a empunhou com a mão recém-formada. Ela se encaixava como se fosse uma extensão de sua alma. "Esse é o início da nossa verdadeira força", disse ele, os olhos acesos como brasas. "Agora, eu posso proteger." Limb assentiu. "E destruir quem ousar tirar isso de nós de novo." Acima deles, o céu parecia girar lentamente, e nas profundezas do reino demoníaco, algo despertava. Lucifero havia sentido o pacto, e não gostou. A floresta permanecia silenciosa, como se respeitasse o eco do pacto selado na clareira horas antes. As árvores altas e retorcidas lançavam sombras densas sobre o chão coberto de folhas, enquanto a brisa leve carregava o cheiro de terra úmida e magia antiga. Osta permanecia de pé, o olhar fixo na mão esquerda, onde a marca do pacto pulsava suavemente. Seu novo braço forjado de pura antimagia ainda parecia estranho. Não havia carne, músculos ou nervos, apenas energia viva, moldada em forma, e, mesmo assim, ele o sentia como parte de si. Cada pulsar da marca era como um segundo coração.
Um lembrete constante do sacrifício feito, e da promessa selada. Limb, recostado em uma pedra próxima, observava em silêncio. Seus olhos vermelhos analisavam cada movimento de Osta, mas não havia arrogância neles agora, apenas respeito, e talvez, uma ponta de orgulho. Ainda está se acostumando com ele? Perguntou, com a voz mais calma do que de costume. Osta assentiu, sem desviar o olhar da própria mão. Sim, não dói, mas não é exatamente confortável. Ele fechou os punhos, é como se parte de mim tivesse sido substituída por algo mais profundo, algo que não é só meu. Limb se ergueu devagar, caminhando até o centro da clareira. Porque não é só seu, é nosso, disse ele, firme. O Shurgrat responde à junção de nossas vontades. Esse braço é o elo entre nós. E as armas que ele forja são mais do que ferramentas, são reflexos. O grimório de 5 folhas flutuou, respondendo ao chamado silencioso de Osta. As páginas se abriram, e dele emergiu uma lâmina negra familiar, mas diferente, mais leve, mais fluida. Moldada não apenas pela força bruta, mas pela nova compreensão de seu poder. Osta a segurou com a mão formada pela antimagia. O contato foi natural, instantâneo, como se a arma estivesse esperando por ele. Vamos testar, disse Osta, com seriedade. Ele golpeou o ar. A lâmina cortou com precisão, liberando uma onda negra de energia que rachou o solo à frente. Osta respirou fundo. Estava começando a entender. A espada não obedecia apenas sua força, ela respondia à sua intenção. Limb cruzou os braços e soltou um suspiro leve. Nada mal, pelo menos agora você não vai derrubar uma árvore tentando cortar outra. Osta soltou um leve sorriso, um raro momento de descontração em meio à tensão. Você fala como se tivesse feito melhor. Fiz, só não tinha ninguém para ver, retrucou Limb, com um sorriso de canto. Osta fechou os olhos por um momento, canalizando a energia em seu interior. Ele sentia algo além da antimagia, uma presença sutil, uma percepção nova, como se os arredores começassem a se revelar mesmo sem seus olhos, um calor no estômago, como um instinto adormecido sendo acordado. Tem algo diferente, murmurou ele. Limb arqueou uma sobrancelha. Como assim? Não sei explicar. É como se eu pudesse sentir as coisas, como se algo estivesse me guiando, não com magia, mas com percepção. Limbo observou por um momento em silêncio. Aquilo era novo, inesperado, mas fazia sentido. Osta não tinha magia, mas agora, com a fusão da antimagia e da essência demoníaca, seu corpo estava reagindo de outras formas, despertando algo diferente. Pode ser um reflexo do pacto, ou algo seu, disse Limb. Talvez você esteja desenvolvendo uma sensibilidade própria. Osta abriu os olhos. Eu vou entender o que é, treinando, aprendendo, cada golpe, cada passo. Limb assentiu com seriedade. Então vamos começar. Nada de descanso. Você quer dominar o arsenal do vazio, quer forjar armas com sua alma. Então vai ter que treinar até sua essência sangrar. Osta girou a espada entre os dedos, o olhar determinado. Não estou lutando só por mim, eu prometi proteger, e não vou quebrar essa promessa. Limb sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. Finalmente está falando como alguém digno de carregar esse grimório. O céu acima começava a clarear mais uma vez. O sol se erguia por entre as copas, derramando luz sobre a clareira silenciosa. E ali, no coração da floresta, 2 irmãos de dor e promessa se preparavam para dar início ao verdadeiro desafio. O treinamento estava apenas começando.